A história é recheada de sombras, momentos sombrios que definem uma era. A peste negra é um dos mais obscuros. Imagine uma época em que 1/3 da população da Europa simplesmente desapareceu. É um número tão grande que é difícil de compreender. Esta não foi uma guerra travada com espadas, flechas. Esta foi uma guerra contra um inimigo invisível, um assassino silencioso que varreu continentes, deixando devastação por onde passava. Ela mudou o mundo para sempre. A peste negra chegou à Europa em meados do século XIV. Ela viajou por rotas comerciais, carregada por navios, caravanas. Era uma ameaça fantasma que as pessoas não conseguiam ver ou entender. Elas só viam seus efeitos horríveis. Cidades se tornaram cidades fantasma. Sabemos que foi causada por uma bactéria, a Yersinia pestis. Sabemos que foi disseminada por pulgas, ratos. Mas uma pergunta fundamental sempre permaneceu sem resposta. Um quebra-cabeça que intrigou historiadores e cientistas por quase 700 anos. Onde tudo começou? A resposta, ao que parece, não estava enterrada em arquivos empoeirados ou textos antigos. Ela estava escondida em um lugar muito mais íntimo. Estava trancada nos próprios ossos das vítimas da peste. Um segredo genético esperando o momento certo e a tecnologia certa para ser revelado. Uma história escrita na linguagem da própria vida, o DNA. A ciência muitas vezes encontra respostas nos lugares mais inesperados. Por muito tempo, a ideia de estudar doenças do passado era pura ficção científica. Acreditava-se que o material genético de patógenos antigos estava perdido para sempre. Mas a tecnologia evolui. Os cientistas desenvolveram novos métodos. Este novo campo é chamado de paleogenômica. É como ser um detetive da história. Mas em vez de impressões digitais, esses detetives procuram por códigos genéticos antigos. Eles podem pegar um pequeno pedaço de osso, um dente de um esqueleto de centenas de anos. A partir dessa minúscula amostra, eles podem reconstruir meticulosamente o DNA da pessoa que morreu. E mais importante, eles podem encontrar o DNA dos micróbios que podem tê-la matado. Essa ferramenta poderosa foi eventualmente voltada para a peste negra. Pesquisadores procuraram cemitérios medievais conhecidos. Dentro de seus dentes, protegidos dos elementos, havia vestígios de sangue. E dentro desse sangue antigo, os cientistas esperavam encontrar o fantasma genético da peste, o DNA da Yersinia pestis. O risco de contaminação com DNA moderno é imenso. O trabalho exigia laboratórios estéreis e extrema precisão. A busca deles foi bem sucedida. Eles o encontraram. Pela primeira vez, os cientistas puderam ler a sequência genética completa da bactéria que causou a peste negra. Ao sequenciar o DNA de vítimas em diferentes locais, eles puderam começar a construir uma árvore genealógica para o patógeno, e essa árvore genealógica continha a pista definitiva para sua origem. A grande descoberta não veio de uma nova expedição, mas de uma esquecida. Lá pelos anos de 1880, um explorador russo escavou 2 pequenos cemitérios cristãos perto do lago Issyk-Kul. Ele encontrou centenas de lápides, algumas com inscrições em siríaco. Algumas dessas pedras foram enviadas para um museu em São Petersburgo, onde ficaram por mais de um século. Foi um historiador, Phil Slavin, quem olhou para essas pedras com novos olhos. Ele notou algo peculiar. Por um período muito específico, os anos de 1338 e 1339, houve um pico súbito e dramático no número de mortes mencionadas. Ainda mais intrigante foi a causa da morte inscrita em várias das pedras. Elas mencionavam explicitamente uma pestilência. Essa foi uma pista impressionante, uma trilha de migalhas históricas que levava diretamente ao tempo e ao lugar pouco antes da grande pandemia. Será que este pequeno cemitério, nas montanhas da Ásia Central, guardava os restos das primeiras vítimas da pandemia? A localização nas montanhas Tian Shan era um reservatório plausível para a peste, um lugar onde a Yersinia pestis poderia viver naturalmente em populações locais de roedores, como as marmotas. A menção de pestilência nas pedras era a peça final do quebra-cabeça histórico, mas ainda era apenas uma teoria. Para provar isso, eles precisavam encontrar evidências biológicas.
Precisavam encontrar o DNA do próprio assassino, trancado nos ossos. Uma nova equipe de arqueólogos e cientistas partiu para encontrá-los. Com permissão, começaram a escavar cuidadosamente os túmulos associados ao surto de 1338-339. Dos esqueletos que desenterraram, os cientistas se concentraram nos dentes. Dentes são cápsulas do tempo notáveis. Se uma pessoa morresse de uma infecção transmitida pelo sangue, o DNA do patógeno poderia ficar preso dentro do dente, preservado por séculos. Eles estavam caçando um fantasma genético. Mas então, nas amostras de 3 dos 7 indivíduos, eles encontraram uma correspondência clara e inconfundível. As telas dos computadores se iluminaram com a assinatura genética da Yersinia pestis. O assassino havia sido encontrado. Mas os cientistas precisavam responder à pergunta maior. Era essa a cepa específica que causou a peste negra na Europa? Quando os cientistas adicionaram a cepa do Quirguistão ao mapa, ela não caiu em nenhum dos galhos. Em vez disso, ela se situou diretamente na base do tronco. Era o ancestral. Era o predecessor genético direto de todas as cepas da peste negra encontradas na Europa. Foi o ponto de partida da pandemia. O evento do Big Bang que procuravam. O pequeno cemitério perto do lago Issyk-Kul não foi apenas um surto inicial. Foi o próprio berço da pandemia. O mistério foi resolvido. A história da peste negra, agora completa com seu começo, meio e fim devastador, ressoa profundamente em nosso mundo moderno. O medo, a busca por bodes expiatórios, a interrupção do comércio, a perda de vida súbita e chocante. A peste negra é um eco de 700 anos. Vemos quão rapidamente um surto local pode se tornar uma crise global. A rota da seda do século XIV, as rotas aéreas do século XXI, que podem transportar um patógeno pelo mundo em horas, não anos. A história de origem da peste negra é um argumento poderoso para uma abordagem de saúde única. À medida que as populações humanas se expandem e invadem habitats selvagens, as oportunidades para esses saltos aumentam. Não estamos mais apenas esperando o próximo inimigo invisível chegar às nossas praias. Temos as ferramentas para ir e encontrá-lo em sua origem. Nós a transformamos de um horror sobrenatural em um problema científico solucionável. Essa jornada do medo ao conhecimento é talvez a lição mais importante de todas. Ela demonstra o poder da ciência para iluminar os cantos mais escuros do nosso passado, e ao fazer isso, nos preparar melhor para os desafios do futuro. Pois no vasto e intrincado cosmos da vida e da morte, entender é sobreviver. E quanto mais aprendemos sobre as sombras do nosso passado, mais brilhante podemos tornar o caminho para o nosso futuro.